Todos que estão ao alcance desse microfone, com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nessa manhã ler 2 versículos da palavra do Senhor Deus, o qual será a base da nossa reflexão nessa manhã. Estamos aqui, como já foi dito, para louvar ao Senhor e anunciar a sua palavra, anunciar a sua mensagem. Nesse momento eu quero ler 2 versículos no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, e o versículo de número 16 e 17. Apocalipse no capítulo 6, e o versículo de número 16 e o versículo de número 17, diz assim: E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Fazendo a releitura: E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondem-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem nesta manhã, esse texto sagrado fala sobre o momento do derramamento da ira de Deus. Como diz o texto, é chegado o grande dia da sua ira, e o texto pergunta: quem poderá subsistir, ou quem poderá resistir, quem poderá se manter diante desse momento da ira? Vale a pena dizer-vos nesta manhã deste domingo que a ira de Deus é o resultado da sua justiça contra a injustiça do ser humano. A justiça de Deus, ela se manifesta contra a injustiça, porque toda injustiça humana, ela é contra a justiça de Deus. E a injustiça do homem, a prática injusta, o modo de vida injusta do ser humano, é que traz sobre a humanidade a justa retribuição da injustiça, que é a vingança de Deus, o juízo, a ira e o castigo de Deus. A ira de Deus, ela é produzida pelo pecado do ser humano, pela injustiça do ser humano. Diz a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo de número 3 e o versículo de número 6, que por essas coisas vem a ira de Deus sobre a raça humana. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre toda a criatura, sobre o planeta Terra. E por essas coisas vem a ira. Por que coisas? Por causa do pecado, da impiedade, por causa da maldade, por causa da desobediência, por causa da injustiça, por causa das práticas contrárias que o ser humano pratica, é que vem a ira de Deus sobre a raça humana. A ira de Deus, ela é produzida, ela é fruto da injustiça humana. Ela é fruto da prática errada, da praticidade errada do ser humano. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus, diz a Bíblia, que é um ser puro. A Bíblia diz em primeira carta de João, no capítulo 1 e o versículo 5, que Deus é luz e nele não habita sombra de trevas nenhuma. E o versículo 6 diz que se alguém diz ter comunhão com ele e anda em trevas, está mentindo. Porque Deus é luz e com ele não habita as trevas, com ele não há sombra de trevas nenhuma. Deus, ele é luz, ele é justiça, ele é pureza. E por isso o pecado é oposto a ele. E o pecado provoca em Deus a ira. Porque Deus não pode coabitar, Deus não pode ter contato, Deus não pode ver, Deus não pode contemplar o pecado. Diz a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 13, que Deus é tão puro de olhos,
Deus que não pode ver, não pode contemplar o pecado e a vexão. Deus, na sua pureza, Ele não consegue resistir ao pecado. Deus não consegue coabitar com o pecado. Deus não pode conviver com o pecado. Deus não pode ver. Deus não pode contemplar. Deus não pode resistir ao pecado. O pecado provoca ira em Deus. O pecado provoca em Deus a ira. O pecado provoca em Deus a revolta. O pecado provoca em Deus o mal-estar. E é por isso que o ser humano vivendo no pecado, ele provoca diariamente a ira em Deus. Diz a palavra do Senhor em Salmos 7, no versículo 11, que Deus é um juiz justo que se ira todos os dias. E por que Deus se ira todos os dias? Porque todos os dias tem ser humano nessa terra pecando. Imagina o planeta Terra com quase 8 milhões de habitantes. Quantos seres humanos não estão pecando nesse momento? Quantos pecados não estão sendo praticados nessa hora, nesse momento agora, exatamente agora, nesse momento? Quantas práticas pecaminosas ao redor do mundo estão sendo praticadas agora, nesse momento? Agora são 11 horas e 36 minutos da manhã deste domingo. Imagine quantos pecados horrendos estão sendo praticados em várias partes do mundo nesse momento agora. E Deus, repito Abacuque 1, verso 3, não pode ver o pecado. Repito Colossenses 3, verso 6, o pecado provoca ira em Deus. E Salmo 7, verso 11 diz que Deus se ira todos os dias. Nesse momento existe alguém em algum lugar da terra, quem sabe por aqui próximo a nós. Quem sabe em algumas camas, deitado nesse momento, existem pessoas praticando atos ilícitos. Quem sabe em alguma casa, às escondidas, existe alguém praticando atos ilícitos. Quem sabe alguém que está acompanhando pela internet em casa agora está praticando atos ilícitos, pecados, abominações. E é por isso que o texto de Salmo 7, verso 11 diz: a todo dia Deus se ira. Por quê? Porque a todo momento, a todo instante tem alguém praticando coisa errada. Em todos os momentos existe alguém pecando em algum lugar. E Deus não consegue coabitar. É Abacuque 1, verso 13. Deus não consegue ver o pecado. Deus não consegue contemplar o pecado porque Ele é justo, porque Ele é santo. E por causa do pecado Ele se ira, Ele se revolta, a sua ira se acende. Deus fica irado por causa da raça humana vivendo uma vida pecaminosa, vivendo contrário aos seus princípios, vivendo contrário à sua vontade, vivendo contrário ao seu desejo. E aí Deus se ira. E quando Deus se ira, nós já imaginamos no que Deus vai fazer. Nós já começamos a pensar o que Deus vai fazer na sua ira. Porém, não é assim que funciona. A Bíblia diz em 2ª carta de Pedro, capítulo 2, o versículo de número 9, que Deus sabe recompensar os justos pela sua justiça, mas sabe reservar também o castigo para os ímpios, para o grande dia do julgamento. O que Pedro está dizendo é: Deus, Ele se ira, porém Ele não age na sua ira. Deus, Ele se revolta, mas Ele não age na sua revolta. Deus, Ele fica irado, mas Ele não age quando Ele está irado. O que é que Ele faz então? Diz o texto que Ele reserva a sua ira, que Ele junta a sua ira, que Ele acumula a sua ira, que Ele vai guardando a sua ira para o dia do julgamento. Deus, Ele não age no momento do estresse como age o ser humano. O ser humano, quando está irado, quando está estressado, quando está revoltado, o ser humano age, o ser humano xinga, o ser humano bate, o ser humano grita, o ser humano fala, o ser humano esperneia, o ser humano ameaça, o ser humano quer matar, mas Deus não. Deus, quando Ele se ira, Deus, quando a sua ira se levanta pelo pecado do ser humano, diz o texto, repito, 2ª carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, que Deus, Ele não julga no momento, que Deus não age no estresse, que Deus não age no fruto do momento, mas Deus, Ele reserva a sua ira para o dia do julgamento. Sabe o que é que o texto está dizendo? Ao invés de Deus matar, ao invés de Deus derramar a sua ira, ao invés de Deus julgar alguém, ao invés de Deus derramar fogo do céu sobre alguém que está pecando, ao invés de Deus esmiuçar alguém porque está pecando, não!
Ele vai juntando tudo isso para um dia que ele vai julgar a terra. É por isso que o ser humano peca e continua vivo e vivendo a sua vida. É por isso que o ser humano pratica atos ilícitos e permanece a praticar e continua praticando. E parece que Deus não está vendo. E não é que Deus não está vendo. É porque Deus reserva a sua ira para o dia do julgamento. É por isso que Deus tolera momentaneamente o pecado na vida de pessoas. Pessoas pecam, pessoas desobedecem, pessoas adulteram, pessoas fornicam, pessoas praticam homossexualidade, o lesbianismo, pessoas matam, pessoas roubam, pessoas usam drogas, fazem o que quer, acabam com as suas vidas e Deus continua no seu lugar tranquilo. Ele se ira, ele se revolta com o pecado do ser humano, ele se revolta com a maldade da raça humana, porém ele não age no momento, ele reserva a sua ira para o dia do julgamento. Ele reserva a sua ira para o dia certo em que ele vai julgar. O salmista escreve muito bem sobre isso. No Salmo de número 75, o versículo de número 8. O salmista diz: na mão do Senhor há um cálice, há uma taça, há uma vasilha, cujo vinho ferve, e ele dará aos moradores da terra para beber. E diz a parte final do versículo: os ímpios solverão e beberão as suas próprias fezes. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Na mão de Deus está se juntando o cálice, a taça, para Deus julgar as nações da terra. Na mão de Deus está se juntando o furor da ira de Deus para o dia do julgamento. Na mão de Deus está se juntando, está se reservando a ira de Deus por causa do pecado do homem. Deus está reservando a sua ira para o dia do julgamento. Deus está reservando a sua ira para o dia que Ele há de julgar a todos nessa terra. Ele está reservando, como diz Eclesiastes capítulo 12, verso 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Ele vai trazer juízo a todas as coisas, até mesmo aquelas que estão encobertas, quer seja boa, quer seja má. A ira de Deus por causa do pecado está sendo juntado, reservado para o dia do julgamento, aonde Deus vai julgar essa terra, aonde Deus vai julgar os habitantes desse mundo. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto não chega o momento desse julgamento, enquanto não chega a hora final em que Deus há de julgar, o ser humano continua pecando, o ser humano continua usando e abusando da sua liberdade, o ser humano continua praticando as suas atrocidades, o ser humano continua zombando da palavra de Deus, o ser humano continua fazendo desfeita dos mandamentos do Senhor, o ser humano continua brincando com a vida que tem, o ser humano continua levando a vida de qualquer maneira, o ser humano continua vivendo a vida regalada, esplendida de qualquer jeito. Tudo isso o ser humano continua fazendo, enquanto isso Deus do céu se ira. Mas ao invés de matar esse ser humano, mas ao invés de derramar fogo do céu e consumir esse ser humano, mas ao invés de executar a sua ira e exterminar da terra o ser humano, não. Ele vai reservando tudo isso para o dia do julgamento. Ele vai guardando tudo isso em uma taça celestial. Ele vai ajuntando toda essa ira. É por isso que o salmista, repito, Salmo 75, verso 8, diz que na mão do Senhor há um cálice cujo vinho está fervendo. Sabe o que significa um vinho fervendo? Significa que ele está em alta temperatura, ele está pronto para ser utilizado. O que o salmista está dizendo é: na mão de Deus a taça, o cálice, a vasilha já está fervendo para queimar os habitantes da terra. E o texto diz que Deus vai dar para o ser humano beber esse vinho que ferve. É o vinho da ira de Deus. Mas enquanto não chega o momento, enquanto não chega o dia do julgamento, enquanto não chega a hora de Deus julgar, Deus vai deixando o ser humano viver a sua vida. Deus vai dando prazo para o ser humano se arrepender. Deus vai falando com o ser humano como está falando agora, através dessa palavra. Deus vai avisando, Deus vai enviando, Deus vai levantando alguém, como está levantando esses homens e mulheres que estão aqui nessa manhã de domingo, para falar ao teu coração, deitado na tua cama, andando pela rua, sentado na beira da estrada. Deus vai falando, Deus vai avisando, Deus vai comunicando, Deus vai dizendo, Deus vai falando com alguém, porque Deus quer que o ser humano se arrependa. Deus quer que o ser humano acorde e volte e meia. Sabe o que Deus faz? Deus dá uma chacoalhada na terra. Olha para mim, volte e meia, Deus dá uma chacoalhada na terra para mostrar que Ele é Deus,
para mostrar que o governo está na mão dele, para mostrar que ele é um Deus que se ira, mas que ele ainda não destruiu a terra. Não é porque ele não tem poder, é porque ele está aguardando, é porque ele está esperando. Enquanto isso, o ser humano está zombando. 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 9. A Bíblia diz que muitos estão zombando. Se você pega 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, Pedro diz que nos últimos dias virão escarnecedores, zombando e dizendo aonde está a promessa da sua vinda. Porque desde que nossos pais dormiram, tudo permanece de igual modo como estava desde o princípio da criação. E Pedro diz, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus os céus que hoje existem foram feitos e se reservam para o dia do julgamento. Mas ele diz no capítulo 3, versículo de número 9, mas se não ignoreis, versículo 8, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos até por tardia, ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Sabe o que Pedro está dizendo? Enquanto o ser humano está vivendo no pecado, enquanto o ser humano está achando que Deus perdeu o controle, enquanto o ser humano está fazendo o que quer fazer, Deus está dando tempo para o ser humano se arrepender. Deus está dando oportunidade, Deus está dando espaço, Deus está dando oportunidade, Deus está falando, Deus está comunicando. Mas volta e meia Deus dá um chacoalhão na terra. Volta e meia Deus dá um chacoalhão em alguém, só para mostrar que Ele é Deus, que Ele é justo, que Ele é Deus de juízo. Ele está dando tempo, Ele está dando oportunidade, mas Ele é Deus, Ele é santo, Ele é justo. E algumas vezes Ele dá uma chacoalhada. A primeira chacoalhada que Deus dá forte na terra está em Gênesis capítulo 7, quando Deus manda o dilúvio sobre a terra e mata todo mundo, livra apenas Noé e mais 7 pessoas e os animais dentro da arca. Era Deus mostrando, eu sou Deus. O ser humano pode pecar, o ser humano pode andar de qualquer jeito, o ser humano pode fazer o que quiser, mas eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo fiel, eu continuo sendo justo, e eu vou julgar a terra. Eu não perdi o controle, eu não perdi o domínio. Deus chacoalhou a terra com o dilúvio. Deus, através do dilúvio, estava chacoalhando o planeta Terra e dizendo, eu vou julgar. Se arrependa porque eu vou julgar. Eu estou dando tempo, eu estou dando oportunidade, eu estou falando, mas eu vou julgar. E Deus dá o segundo chacoalhão. Em Gênesis capítulo 19, Deus pega a região de Sodoma e a região de Gomorra, e diz a Bíblia que Deus faz fogo e enxofre chover do céu, e queima toda a cidade, queima todo o território, destrói animal, destrói pessoa, destrói velho, destrói criança, destrói todos, e livra apenas Ló e a sua família. O restante Deus queima tudo. Era Deus chacoalhando a terra e dizendo, eu não coabito com o pecado, eu não concordo com o pecado, eu não aceito o pecado, eu até estou dando tempo, eu estou tendo até paciência, mas eu vou chacoalhar a terra para vocês saberem que eu sou Deus. Eu vou chacoalhar a terra para vocês saberem que eu sou justo. Eu vou chacoalhar a terra para vocês saberem que eu não concordo com o que está acontecendo. E assim Deus vai chacoalhando a terra. E Deus chacoalha o seu povo, a nação de Israel. Isaías no capítulo 51, versículo 17, ele profetiza dizendo que Deus deu para Jerusalém, capital de Israel, para beber do cálice da sua ira. Sabe o que o profeta Isaías está dizendo? Deus chacoalhou a nação de Israel e mostrou que Ele é Deus. Israel andou de qualquer maneira, não deu ouvidos à voz do Senhor. Começou a andar de forma errada, desobediente, não queria ouvir, não queria se arrepender. Deus pegou o cálice da sua ira, que Ele está reservando para o dia de juízo, e deu para Jerusalém beber. E quando em Jerusalém bebe, diz o texto, 2 Crônicas, capítulo 36, versos 17, 18 e 19, que a destruição sobre o Jerusalém foi total. Destruiu os muros da cidade, destruiu a cidade, destruiu o templo, destruiu o povo, queimou tudo, acabou com tudo, e o pouquinho que ainda restou vivo foi levado como escravo. Era Deus chacoalhando Israel e dizendo, eu sou Deus, eu sou juiz, eu sou justiça. Eu não tenho julgado o pecado do ser humano, porque eu estou reservando para o dia de julgamento e aguardando que alguns se arrependam. Mas eu sou juiz, eu sou justiça. Deus chacoalhou a terra no dilúvio. Deus chacoalhou Sodoma e Gomorra nos dias de Ló. Deus chacoalhou Israel nos dias de Jeremias, nos dias de Ezequiel, nos dias de Daniel. Deus chacoalhou Israel.
E aí o texto continua dizendo: Deus reserva a sua ira. Deus continua dizendo: mas eu reservo a minha ira para o dia do julgamento. Deus continua dizendo: eu chacoalhei o mundo em Noé, eu chacoalhei Sodoma e Gomorra em Ló, eu chacoalhei Israel nos dias de Jeremias, mas eu continuo tolerando, eu continuo tendo paciência, eu continuo dando espaço de tempo ao ser humano, para que o ser humano possa se arrepender. Mas preste minha atenção aqui agora. No Novo Testamento nós temos Deus também dando uma chacoalhada. Nos dias da igreja primitiva, diz o texto sagrado, que Pedro estava pregando na igreja primitiva. Chegou um casal por nome de Ananias e Safira, e diz o texto que eles foram mentir diante do altar de Deus para Pedro. E a Bíblia diz que na onde mesmo que eles mentiram, caiu um e morreu. Passado um espaço de tempo, chegou Safira, caiu também e morreu. Era Deus mais uma vez chacoalhando e dizendo: eu até tolero por um tempo, eu até dou espaço para o ser humano se arrepender, mas eu continuo justo, eu continuo fiel, eu continuo Deus, eu não aceito, eu não concordo, eu não tolero o pecado. Mas agora, eu caminho para nós terminarmos. Deus continua guardando a sua ira para o dia do julgamento. O ser humano continua vivendo do jeito que quer, pecando, prostituindo, dançando, bailando, festejando e fazendo o que quer da sua vida. E Deus não anda matando ninguém por aí. O ser humano continua zombando, brincando, zombando da palavra de Deus, rasgando Bíblia, zombando do Evangelho, zombando da igreja, zombando dos crentes, zombando de Cristo, e alguns se atrevem até a brincar com Deus. E Deus não tem matado ninguém por aqui. Não há registro de ninguém que Deus tenha derramado fogo do céu e matado aqui nessa cidade, aqui nesse bairro. Não se conhece ninguém por aqui. Sabe por quê? Porque Deus continua tendo paciência. Deus continua reservando a sua ira para o dia do julgamento. Deus poderia matar, Deus poderia queimar, Deus poderia extirpar muitos que estão andando de qualquer maneira, mas Deus não faz. Deus poderia dar um fim de pessoas que estão brincando com o Evangelho, mas Ele não dá. Ele continua tendo paciência. Ele continua tendo tempo para essas pessoas se arrependerem. Deus poderia extirpar de sobre a terra o ser humano que vive de qualquer maneira, zombando da sua palavra, dos seus princípios, da sua verdade, mas Deus não faz. Porque Pedro diz, repito, 2 Pedro 2:9, Deus reserva a sua ira para o dia do julgamento. E diante desse fato só existe duas opções. Para o ser humano só existe duas opções. Quais são elas? A primeira opção é o ser humano se arrepender da sua maldade. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. A primeira opção é essa, que o ser humano possa ouvir a voz do Senhor e se arrepender. A primeira opção é essa, que o ser humano possa ouvir a voz de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor, para que Deus possa lhe perdoar, para que Deus possa lhe limpar de toda a sua impureza, para que Deus possa o restaurar da sua contaminação. E assim sendo, diz o texto de Apocalipse capítulo 22, verso 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, pois terão direitos à árvore da vida e poderão entrar na cidade santa pelas portas. Essa é a primeira opção. Para o pecador é o arrependimento, é voltar atrás, é abandonar o pecado, é abandonar as obras erradas, é abandonar os caminhos errados, é abandonar a vida errada, é abandonar as práticas erradas e dizer: meu Deus, eu quero confessar a Ti os meus pecados, eu quero confessar ao Senhor os meus erros, eu quero me arrepender, eu quero abandonar, eu quero largar as práticas erradas, eu quero largar para trás tudo que não presta, eu quero largar para trás tudo que eu pratiquei, e eu quero ser uma nova pessoa,
Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser uma nova pessoa na presença do Senhor. Essa é a primeira opção do ser humano. É se arrepender. É largar para trás tudo que não presta. É abandonar todo o pecado. E quando isso acontece, Deus livra o ser humano do julgamento final. Diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Aquele que abandona suas práticas erradas, aquele que confessa a Cristo como seu Salvador. João capítulo 5, verso 24, está escrito: aquele que crê em mim não provará a morte, mas passará da morte para a vida e não entrará em julgamento. Aquele que confessa a Cristo, aquele que aceita a Cristo como seu Salvador, todos os seus pecados são tirados. Todos os seus pecados são tirados para fora, são lavados embora, e ele é livre. Ele é livre para entrar no céu. E diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 1, e o versículo de número 10: aguardar do céu aquele a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Sabe o que o texto está dizendo? Aquela ira que está sendo reservada na mão de Deus para julgar a terra pecaminosa, para julgar o ser humano por causa das suas más atitudes, por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia. Deus vai livrar aquele que serve ao Senhor. Deus vai livrar Jesus. Tessalonicenses 1 e 10, 1 Tessalonicenses, aguardamos do céu vir Jesus. Ele vai nos livrar da ira que vai ser derramada sobre a terra. Jesus vai nos livrar desse momento, assim como livrou Noé do dilúvio, assim como livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele vai livrar a sua igreja do momento do juízo final. Ele vai livrar a sua igreja do momento da ira que será derramada sobre a terra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9 está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por Jesus Cristo. Deus não destinou você, amigo, para a ira de Deus. Deus não destinou você, vizinho, para ser condenado. Deus não destinou você, amigo, para ir ao inferno. Deus não destinou você para a condenação. Deus destinou você para a salvação em Cristo Jesus. E basta você se arrepender, basta você se converter dos seus maus caminhos, basta você entregar sua vida ao Senhor, basta você se arrepender da sua prática errada, basta você abandonar o pecado, basta você abandonar essa vida de pecado, basta você abandonar essa vida de ignorância e vir servir ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Glória a Deus! Aleluia! Essa é a primeira opção. É o ser humano se converter, se arrepender e alcançar o perdão em Cristo Jesus. Mas tem uma segunda opção que é mais dolorosa. E qual é ela? É o ser humano endurecer o coração. É o ser humano fechar o seu coração e não querer se arrepender. Diz a Bíblia em Romanos capítulo 2, verso 5, que por causa da dureza do teu coração impenitente, entesourarás ira para ti no dia do julgamento. Sabe o que o texto está dizendo? Se você fechar o seu coração, se você endurecer o teu coração, se você não querer se arrepender, você vai entesourar. Sabe o que é entesourar? É ajuntar, é acumular, é guardar. O texto está dizendo: se você não querer se arrepender, você vai ajuntar ira para o dia do julgamento. Você vai amontoar ira para o dia do julgamento de Deus. Você vai amontoar diante de Deus condenação, ira para o dia que Deus voltar. Preste atenção, você tem duas opções: se arrepender dos seus pecados e Deus te perdoar e te livrar da ira, ou endurecer o teu coração e não dar ouvido à voz de Deus e ser guardado para o dia do julgamento final. E ser guardado. E o texto que eu li de Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17, diz que chegou o grande dia da ira de Cristo Jesus. Chegou o grande dia da ira do Cordeiro, e quem poderá subsistir? Sabe o que é isso? Esse é o momento que Deus vai julgar a terra. Vai chegar esse grande dia, o grande dia da ira, vai chegar sobre essa terra. Vai chegar o grande dia em que Deus vai julgar os moradores do mundo. Deus vai julgar os habitantes da terra. Aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se converteram, aqueles que não abandonaram as suas práticas, aqueles que não deram ouvido ao Evangelho, nesse dia serão julgados por Deus. Deus vai julgar, e o texto diz, Apocalipse 6, 16, 17, montes e rochedos caia sobre nós, e nos esconda do rosto
daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Sabe o que é isso? É o ser humano tentando fugir de Cristo naquele dia. É o ser humano tentando escapar do julgamento naquele dia. É o ser humano tentando fugir, que vai comparecer diante do trono, mas não vai ter para onde fugir. Não vai ter para onde correr. Não vai ter para onde se escapar. Nesse dia Deus vai julgar grandes e pequenos. Deus vai colocar a condenação sobre aqueles que não aceitaram a sua palavra. Nesse dia as portas para a fugição vai acabar. Montes e rochedos caem sobre nós. É o ser humano tentando fugir. O ser humano hoje faz o que quer e pensa que pode se escapar, mas naquele dia ele vai estar diante do trono. Naquele dia ele vai estar frente a frente com o Senhor. Naquele dia o ser humano vai estar frente a frente com Deus. E o ser humano vai prestar conta de tudo que fez. Você que tirou a vida de alguém, você que é homicida, Deus vai requerer da tua mão o sangue derramado. Você que pratica o aborto, Deus vai querer da tua mão aquela vida que você matou inocente. Aqueles que roubam, Deus vai requerer da sua mão. Aqueles que zombam, Deus vai requerer da sua mão. Números capítulo 14, verso 18 está escrito que Deus não tem por inocente aquele que é culpado. Aquele que conhece a palavra de Deus. Aquele que ouve a voz do Evangelho. Deus não terá por inocente naquele dia. O dia do grande julgamento de Deus vai chegar. O dia de Deus derramar a sua ira vai chegar. E o ser humano é cheio de tentar se escapar dos problemas, tirando a própria vida. O ser humano é cheio de tentar se matar para escapar. Quando está em angústia, quer colocar uma corda no pescoço. Quando perde o casamento, quer se enforcar. Quando perde o serviço, quer enfiar debaixo da carreta. Quando quer se matar, o ser humano é cheio disso. De tentar se esquivar de Deus e dos seus problemas, tentando tirar a vida, mas naquele dia não vai dar certo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 9, verso 6, naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão. Os homens desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Naquele dia não vai ter para onde se escapar. Não tem monte, não tem rochedo, não tem morte, não tem nada. Aquele dia você vai ter que comparecer perante Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 16, versos 1, que as 7 taças da ira de Deus será derramado sobre a terra. As 7 vasilhas que estão se enchendo diante de Deus, da ira de Deus por causa do pecado do ser humano, naquele dia vai ser derramado sobre a terra. Hoje o ser humano faz o que quer. Hoje o ser humano até zomba, dizendo que faz e Deus não mata. Que faz e cadê o Deus que diz que julga? Cadê o Deus que diz que faz? Não, hoje não é tempo de julgamento não, meu amigo. Hoje a ira está sendo reservada para o dia do juízo. É no dia do juízo que você vai prestar conta. É no dia do juízo que você vai encarar a batata quente. É no dia do juízo que você vai se dar de frente com Deus. E não vai ter morte para você escapar não. Porque a morte vai fugir. A morte vai desaparecer. No dia do juízo será você e Deus frente a frente. É Deus pedindo conta de você das vidas que você matou. É Deus pedindo conta de você das coisas que você roubou. É Deus pedindo conta de você das pessoas que você enganou. É Deus pedindo conta de você das mentiras que você contou. É Deus pedindo conta de você das pessoas que você passou a perna. Naquele dia Deus vai pedir conta. É o grande dia do julgamento de Deus. Vai chegar. Vai chegar. E o dia do juízo final, quando ele chegar, diz Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11 a seguir: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Quando o texto diz que fugiram a terra e os céus e não achou lugar para eles, sabe o que ele está dizendo? Não vai ter aonde o ser humano se esconder. Não vai ter aonde o ser humano gosta de esconder. Adão e Eva, quando pecou, escondeu atrás das árvores do jardim. Acã, quando pecou, escondeu debaixo das suas bolsas. E assim vai. O ser humano gosta de fazer isso, mas naquele dia vai fugir o céu, vai fugir a terra. Não vai ter aonde se esconder. Não vai ter aonde se esconder. Não vai ter como escapar pela morte, porque a morte também vai fugir. Será o grande dia do julgamento de Deus sobre a terra. Você, amigo que me ouve nesta manhã,
É tempo de você entregar a sua vida ao Senhor. É tempo de você se arrepender dos seus pecados. É tempo de você abandonar a sua vida errada. Porque hoje Deus não mata. Hoje não. Mas Ele reserva para o dia do julgamento. Ele está reservando para aquele grande dia em que Ele vai julgar. Hoje não é que Deus está passando pano em ninguém, não. Não é que Deus, não. É que Deus está tendo paciência. É que Deus está aguardando chegar a hora certa. Mas no dia que chegar o julgamento de Deus, diz o versículo 17, Apocalipse 6 que eu li, quem poderá subsistir? Sabe o que ele está dizendo? Quem poderá resistir diante desse dia do julgamento de Deus? Quem poderá se escapar no dia que Deus pegar para julgar a terra? Quem poderá se escapar naquele grande dia em que Deus vai julgar? Ninguém. Ninguém. Repito, Eclesiastes 12, verso 13. O fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Ele vai trazer juízo a todas as coisas, até mesmo aquelas que estão encobertas debaixo do pano, que ninguém sabe, que a esposa não sabe, que o esposo não sabe, que o pai não sabe, que o filho não sabe. Ele sabe. Ele sabe. Tudo está anotado diante do Senhor. Tudo está anotado diante de Deus. Do homem você esconde, da justiça você esconde, do juiz você esconde, do advogado você esconde, do pastor esconde, do padre esconde, do ancião esconde, mas de Deus ninguém esconde. Do grande Deus que está sentado sobre o trono ninguém esconde. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 13: todas as coisas estão descobertas e patentes perante os olhos daquele com quem nós vamos prestar conta. Diante daquele lá ninguém vai escapar. Eu convido os irmãos que estão aqui a estar de pé para nós orarmos. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, amigo, irmão, você vizinho que ouviu essa palavra, aonde você está, eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados nesta manhã. A se arrepender de tudo aquilo que você tem feito, até mesmo aquilo que tu tem feito nas escondidas, que ninguém sabe, mas o Deus do grande julgamento sabe. Eu quero convidar você a se arrepender dos teus maus caminhos nesta manhã. Eu repito 1 João capítulo 1 e o versículo de número 9: se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos limpar de toda impureza. Eu convido você, amigo, aonde você estiver, nesse momento, a fazer comigo uma oração de arrependimento, uma oração de confissão ao Senhor, e pedir a Deus para ter misericórdia da tua alma, da tua vida nesse momento. Pedir a Deus que venha perdoar os teus pecados, que venha perdoar as tuas injustiças, as tuas práticas errôneas, e venha se arrepender nesse momento e pedir a Deus para ter misericórdia da tua alma. Venha pedir a Deus para ter misericórdia de ti, para que você não vá para o grande julgamento daquele dia, para que você não venha sofrer a grande ira de Deus que será derramado sobre a terra naquele momento. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Oremos, Senhor Deus e Pai, nesse momento, meu Deus, diante da Tua palavra pregada, Senhor, nós estamos orando por todos quanto estão ouvindo a esta palavra neste momento. Aonde tiver, Senhor, uma pessoa, alcance nesse microfone, em casa, aonde estiver neste momento, vai ao encontro, Senhor. E se porventura tem algum vizinho, alguma pessoa aos arredores, que estão nesse momento se arrependendo dos seus pecados e pedindo perdão e misericórdia, meu Deus, vai com o Teu grande amor nesse momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, quem sabe pela internet ou aqui, aonde tiver alguém se arrependendo agora dos seus pecados, vá ao encontro, meu Deus, nesse momento, dessa vida, dessa pessoa. Perdoa, Senhor, os seus pecados e os lava e os purifica de toda injustiça e de todo pecado. Os redime agora, Senhor, com o Teu sangue. Os transforma e os liberta, Senhor. Meu Deus, faça com que esta palavra possa penetrar mais profundo da alma e do coração dessa pessoa agora. Oh, Senhor Deus dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da Sua palavra, vai, Senhor, fazendo obra em cada vida neste momento, em cada vizinho, em cada irmão, em cada irmã, aonde tiver uma pessoa que ouve a Tua palavra, que teme, Senhor, nesse momento, entra, meu Deus, com a providência do céu agora, faça uma transformação, faça uma mudança, uma libertação, para a honra e para a glória e para louvor do eterno e soberano nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos por esse bairro, assim nós oramos pelos moradores desse bairro, assim nós oramos pelos vizinhos.